Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Nós já vamos conversar o nosso evento aqui. Enquanto a galera está entrando, enquanto a gente está aguardando o pessoal entrar aqui no nosso webinar, mandem aqui no chat de onde vocês estão falando, a cidade que vocês estão falando. Coloquem do lado ali da cidade a empresa também que vocês trabalham hoje, para a gente conhecer um pouquinho melhor vocês e interagir com vocês aqui pelo chat. Tem gente de Jundiaí, São Paulo, sejam super bem-vindos. Rio de Janeiro. Minas Gerais, São Paulo, Vila Velha, Rio de Janeiro. Ó, bastante gente do Rio de Janeiro, hein? Ó, Curitiba, meu conterrâneo, sou de Curitiba também. Fortaleza, que delícia, Ceará, São Paulo. Gente espalhada pelo todo o Brasil. Que sensacional, gente. Sejam super bem-vindos. Só aguardar a galera entrar aqui no nosso webinar e a gente já continua aqui o nosso evento. Ó, a Aline falando, oba, tem todos os cantos. Que legal, gente, sensacional. Tamara perguntando, Gabi, quanto tempo dura o nosso webinar hoje? Nós vamos aqui até, vai durar mais ou menos 1h30, tá, Tamara? Até 15h20 ali no máximo, tá bom? Mas fica com a gente até o final, vai valer a pena, prometo. Boa tarde, Rayan. É, ó, Aline, ó, isso mesmo. Fica aqui pra gente garantir nosso networking, conhecer pessoas. Boa, Tamara. Bastante gente de São Paulo também, do Rio. Sejam super bem-vindos, gente. Ó, Natal, amo Natal, gente. Gosto muito do Rio Grande do Norte. Ó, o pessoal da Unimed, da Meta Telecom, pessoal falando de Aracaju. Sejam super bem-vindos. Gente, mais um minutinho e a gente começa aqui o nosso webinar. Vocês estão animados pelo nosso bate-papo de hoje? Tem bastante coisa boa, gente, para a gente conversar com vocês. Comentem aqui se vocês estão animados, reajam também aqui no nosso Zoom. A Adriana falando que tá super animada. Sensacional, gente. A galera tá animada pro webinar de hoje. Vai ter bastante coisa boa. Super feliz de estar aqui com vocês. Florianópolis, Porto Alegre. Que legal, gente. Deram já os nossos 5 minutinhos aí de espera para a galera entrar aqui no nosso webinar. Gente, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de tendências para o RH, Insights do Conar 2024. A ideia do nosso webinar aqui hoje é trazer para vocês os temas que foram destaque durante o evento do Conar. Então, se você perdeu o evento ou não pôde participar das palestras que estavam acontecendo no Conar, você vai ter a chance de poder se atualizar aqui hoje no nosso webinar, tá? O meu nome é Gabriela, eu sou analista de novos negócios aqui na Caju, tô falando de Curitiba, no Paraná, vi que tinha uma pessoa ali no chat também de Curitiba. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos escuro. O meu cabelo é na altura do ombro. Eu tô usando um fone também aqui para falar com vocês. Estou usando uma camiseta da Caju com manga, que ela é branca com mangas vermelhas. E tô com fundo de tela aqui com a logo da Caju, que é vermelho. Pessoal, nós estamos muito felizes de receber vocês aqui no nosso webinar. Tenho certeza que vai ser um evento que vai impulsionar o conhecimento de vocês em relação a temas como gestão de pessoas, saúde mental, transformação digital. A gente preparou tudo com muito carinho para vocês e trouxemos pessoas aqui da Caju que são especialistas nos conteúdos que serão apresentados para vocês aqui hoje, beleza? E antes da gente seguir para da nossa programação do webinar, vou dar alguns avisos aqui sobre a nossa plataforma do Zoom e sobre o nosso próprio evento, beleza? A gente tem aqui embaixo, se você olhar no canto inferior do Zoom, a gente tem a opção de vocês terem o Q&A,
que é o QIA, que está ali embaixo, é onde vocês vão poder mandar as perguntas, as dúvidas de vocês ao longo aqui do nosso webinar. Então, opa, fiquei com dúvida aqui num tema que foi discutido, manda ali no Q&A, é só escrever e mandar para a gente as nossas perguntas, que a gente vai separar um tempo para poder interagir e responder vocês. Além disso, a gente também tem ali embaixo um botão CC, que é o nosso botão de legenda. Então, se você quiser acompanhar o nosso webinar aqui com as legendas, você pode também. Além, claro, do nosso chat, que a gente quer ver vocês interagindo. A ideia, gente, que o nosso webinar aqui não seja um monólogo, tá? A gente quer que vocês interajam, mandem perguntas, falem com a gente através do chat. Então, super acesso liberado ali para vocês. Além disso, a gente está com uma condição especial sendo fornecida aqui no nosso webinar hoje para os nossos participantes nos nossos produtos. Então, todo mundo que participar aqui com a gente vai ter acesso a essa condição especial nos nossos produtos aqui da Caju. E detalhe, gente, essa condição especial é a mesma condição que a gente forneceu para quem visitou o nosso stand lá na Caju. Então, é para você não perder nada que foi realmente que aconteceu lá no Conar, para vocês poderem aproveitar também essa condição especial. E além disso, para quem está participando no nosso webinar, a gente vai fornecer um certificado de participação para você poder postar no seu LinkedIn, no seu Instagram. Então, fica com a gente até o final, que ali no final a gente vai poder falar mais informações de como que vocês vão poder receber esse certificado de participação, beleza? Sem mais delongas, falando um pouco sobre como que vai funcionar o nosso evento. Pessoal, o nosso webinar ele vai se dividir em 2 blocos, e ao final de cada bloco a gente vai reservar um tempo ali para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês. Então, a gente quer que vocês interajam muito, muito aqui com a gente, para que seja bem enriquecedor para todo mundo. Para iniciar esse primeiro bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre a primeira tendência ali do Conar, que foi falado muito, que é a gestão de pessoas e saúde mental. E para falar sobre esse assunto, eu gostaria de chamar 2 pessoas que são experts nesse tema aqui dentro da Caju, que é a Dalal, Head de Estratégia de Recursos Humanos aqui na Caju, e o Pedro, Supervisor de Customer Experience da Caju aqui também. E para poder intermediar esse bate-papo e a gente tornar ele mais interativo ali, eu também gostaria de chamar a Rafaela Tedesco, que é a nossa coordenadora de Inbound Marketing aqui da Caju também. Pessoal, estão por aí? Oi, gente, boa tarde, Gabi, sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês consigam aproveitar ao máximo aqui o que a gente vai trazer hoje de conteúdo para vocês. Como a Gabi já falou, eu sou a Rafaela, Rafa, podem me chamar, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos loiro escuro, na altura dos ombros, tenho olhos verdes, hoje eu estou com uma camiseta azul e uma jaquetinha cinza. Já vou passando a bola aqui para os nossos palestrantes, a Dalal ou o Pedro, qual dos dois, não sei, que quer falar aí primeiro. Posso começar aqui. Pessoal, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês hoje. Eu me chamo Pedro, sou supervisor de CX na Caju. Fazer minha autodescrição aqui, eu sou um homem branco, de cabelos e barba castanho escuro. Eu estou usando uma camiseta da Caju, branca com as mangas vermelhas e o meu fundo da Caju também, laranja. Bom, é isso, eu estou muito animado aqui de estar podendo ter essa troca com vocês, então espero que seja um momento de muito aprendizado, tanto para mim quanto para vocês também, gente. Vou puxar aqui também. Meu áudio tá bom? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Bom, então, eu sou da Lau, né, daqui da Caju, liderando aqui a parte de estratégia e RH da Caju, fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos pretos, cacheados, olhos, eu gosto de acreditar que é um pouquinho esverdeado, mas é só a voz da minha cabeça. Tô com uma camiseta preta e o fundo também da Caju, igual do Pedro e da Rafa. Tô super animada. Ontem, inclusive, eu estava no RH Talks falando sobre saúde e bem-estar, então hoje também falar um pouco disso mais em nível de gestão. Então, uma semana para falar sobre isso, eu estou super animada, vai ser bem legal interagir aí com todo mundo. Maravilha, gente. Já para começar introduzindo esse tema aqui, a gente já ir falando, eu queria até já direcionar um dos grandes temas que foi falado lá no Conar, foi essa questão da saúde mental e como essa gestão de pessoas afeta a saúde mental no trabalho.
E aí eu até queria entender um pouquinho mais de vocês aí, o que vocês acham sobre esse tópico. Posso começar aqui? Bom, gente, eu entendo, né, que a gestão de pessoas afeta diretamente, assim, né? Até porque a gente se relaciona, né? Em todas as posições dentro de uma empresa, da forma que a gente se organiza, vai existir relação, né, entre líder e liderado, entre outras áreas, né? E a forma que a gente se relaciona, principalmente, né, eu entendo que faz parte muito da minha responsabilidade ali, como hoje eu trabalho como líder, né, que se eu chegar ali com cobranças excessivas, feedbacks mal planejados, eu vou influenciar ali de uma forma negativa, assim como também, né, posso influenciar, tenho o poder de influenciar ali positivamente, oferecendo apoio psicológico, acolhimento, né? Então, a gestão de pessoas, ela vai ela vai estar intrinsecamente ligada a isso, na minha visão. Gente, e até esse dado que foi retirado lá das palestras do CONAR mesmo, diz que as lideranças impactam diretamente mais a saúde mental dos colaboradores do que os próprios terapeutas, né? Então, é um poder muito grande de tanto fazer com que a vida, né, a saúde mental da pessoa seja melhor, quanto piorar muito, em muitos casos, né? Como tu falou, trazendo feedback enviesado, não tendo ali um tato na hora da gestão. Dala, o que você acha sobre isso? Dessa questão de a liderança impactar mais que os terapeutas, assim. Não, eu acho que faz muito sentido, porque no final do dia, acho que o terapeuta, né, analista, enfim, qualquer que seja, ele está lá para ajudar muito a lidar com as dores da vida, com as dores do trabalho, etc e tal. Mas, como o Pedro comentou, a interação com a liderança, ela é muito grande, né? Existe uma troca, né? Então, você está passando grande parte do seu dia, da sua semana, trocando com essa liderança. Então, é super importante que tenha uma boa relação, que tenha uma empatia. E aí, quando eu falo empatia, aqui dos dois lados, um ponto que eu gosto de falar bastante é que a saúde mental, se a saúde mental da liderança também está boa, ela ajuda a manter, enfim, um pouco da saúde mental do time. Obviamente, não é um dos únicos pontos, mas a liderança costuma ser muito solitária, né? Então, às vezes, acaba sendo que a própria liderança está com nível de ansiedade e deixa transparecer ou deixa passar isso para o time. E isso começa a virar uma bola de neve, né? De problemas de ansiedade, de correria, de sobrecarga, e que geram e levam a um burnout ou qualquer outra coisa. Então, é super importante que os líderes cuidem da sua própria saúde mental para que, em decorrência, seja como exemplo, né? Acho que a gente até vai chegar num ponto desse, né? Então seja como um exemplo, né? Para as pessoas cuidarem da saúde física, mental, etc. E também para conseguir para conseguir distribuir um pouco disso, né? Ou não distribuir, mas para não passar tanto e tentar administrar essa palavra, administrar com o time também de uma forma sustentável, de uma forma saudável e que venham cobranças de uma forma de fato sustentável, né? Como já comentado. Então, eu acho faz super sentido assim esse dado. Eu acho que a liderança está bem preparada para lidar com situações também difíceis, é super importante. A gente tinha até separado uma pergunta, né, uma enquete aqui para fazer com vocês sobre essa questão de liderança. Acho que o pessoal já pode soltar aí na tela para o pessoal responder sobre qual é a percepção deles em relação a essa questão da liderança influenciar muito na saúde mental dos colaboradores, né? Não sei se já soltou na tela aí. Aí. Ah, não é essa, não. Ah, gente, acho que essa pergunta era para o final. Mas beleza, acho que a gente pode até puxar já também, porque não deixa de ser relevante para o nosso Vamos papo que a embora, gente está tendo exatamente. aqui, né? Porque no fim do dia, né, o RH é a pessoa que também ajuda na parte de preparação da liderança para a gente ter uma, né, saúde mental do ambiente corporativo como um todo. Então aí até já fica essa questão. Vocês, na empresa de vocês oferecem plataformas que auxiliam nessa questão de gestão de saúde mental da equipe? Vocês têm ferramentas nesse sentido aí na empresa de vocês? Sim ou não? E aí, logo assim que vocês responderem, já vai aparecer aqui na tela a enquete. Boa, Rafa. E, inclusive, eu queria até fazer um link a essa frase que a gente está olhando aqui na tela agora, né? Essa provocação, né? E também com o que a Dalal acabou de falar, né? Eu, como líder, eu sinto que é minha responsabilidade também estar cuidando ali do meu psicológico,
ter uma rotina, né, de me interessar, né, por esse tema, mas também de aplicar esse tema a mim. E aí eu sempre falo para minha equipe que existe a terapia, é muito importante a gente entender que terapia é terapia, nada substitui isso, mas que existem outras coisas que podem ser terapêuticas, né, e que podem estar dentro da rotina também. Então, é muito bacana, assim, o líder ele trazer esse tema, enxergando ali que o RH ele é um apoio, né? O RH ele vai se influenciar totalmente, inclusive, né? Eu disse que ia fazer o link no Fiz, né? Mas assim, usando essa pergunta ali, é muito importante a gente ter um RH que está pensando no líder, quais ferramentas que ele vai dar para o líder trabalhar isso dentro da equipe dele. E aí, hoje na Caju a gente tem ali o Caju Mais, né? Que é um produto, né, que vai olhar ali para a saúde psicológica, física, né, do colaborador. E eu fico muitas vezes me questionando ali o quanto isso me auxilia ali no dia a dia, né? Porque querendo ou não, né, o líder ele tem muita função de observar muito bem a equipe, de estar muito conectado, de uma vez ou outra, é óbvio que o foco sempre vai ser o trabalho, mas uma vez ou outra, né, ter uma entrada ali na vida pessoal da pessoa, vida pessoal da pessoa, né? Entender o que a pessoa está vivendo, como está sendo o universo dela, o que é terapêutico dentro dessa rotina que ela está tendo, ou se ela não tem nada, né? E usar essas ferramentas que a empresa hoje, né, oferece para auxiliar ali naquela gestão, né? E conseguir não só dar um acolhimento no tema, mas também dar um direcionamento, né, para o liderado a fim de conseguir prevenir muita coisa que, enfim, né, a gente inclusive está aqui para falar, mas que pode acontecer a partir disso. E até esse slide aqui que eu passei agora entra bem diretamente naquela frase que a Dalal falou, né? Que o líder ele precisa criar o exemplo para os seus liderados. Até coloca aqui, né? Se os líderes trabalham sem parar, como que eles passam essa cultura para os seus liderados, aquela questão do workaholic e tudo mais, que cada pessoa tem um ritmo e uma maneira de trabalho, né? E a gente tem que respeitar o ritmo de cada um ali, sem, né, acabar medindo os outros pela nossa própria régua, eu acredito, né? E aí entra muito no que a Dalal falou anteriormente, né, Dalal? Exatamente. A gente aqui coloca os líderes eles acabam sendo muito exemplo, né, de como você lidera. Então, eu penso que a minha forma de liderar é um conjunto de todos os líderes que eu tive na vida, de coisas que eu gosto e de coisas que eu não gostava, né? E você vai se adaptando então você ser um bom exemplo, ser um líder empático, ser um líder direcional, ser um líder que ajuda no desenvolvimento da pessoa, são características muito importantes para você também desenvolver líderes futuros, né? Então é super legal. Aqui a gente especificamente nessa frase a gente coloca aqui um exemplo, né, de trabalhar sem parar. E esse é um exemplo, né, negativo, porque no final do dia não é bom, né? Não é sustentável. A pessoa vai chegar no nível de burnout e provavelmente não vai ser tão produtiva se ela está constantemente trabalhando. Mas por outro lado, tem exemplos positivos. E aí eu gosto sempre de dar esse exemplo. Quando eu estou num dia ruim, quando eu estou num dia com a saúde mental, saúde física um pouco mais comprometida, vamos dizer assim, eu falo para o meu time, porque é importante saber que você também, né, tirar um pouco, desmistificar essa pessoa que é o líder, tipo, como se nunca tivesse nada de errado. Tá tudo bem ter, é importante levantar a mão, importante cuidar de si. Então, dar esse exemplo também de evolução, de cuidado próprio, né? Então, acho que tem exemplos positivos que a gente também pode levar. Então, isso é super. Gosto sempre de reforçar isso como um exemplo legal para trazer aí para outros líderes. Até para criar um espaço onde as pessoas tenham liberdade de expor suas vulnerabilidades e criar uma relação de confiança ali entre os líderes e os liderados. Eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar de abrir as nossas vulnerabilidades também ali, a gente dá espaço para o outro também poder compartilhar as deles, né? Então, do teu liderado também confiar em ti para quando ele estiver passando por algum problema, poder falar abertamente, né? Então, é muito legal. E aí até entra muito nessa frase aqui desse slide, né? Os líderes eles devem ser a primeira escolha para uma conversa sobre questões de saúde mental. Eu acho que é muito do que você falou, né, Dalal? A partir do momento que a gente também abre para o nosso time as questões que a gente está passando ali, eventualmente, a gente também deixa esse canal aberto deles em relação a gente.
Pedro, Dalal, não sei qual de vocês dois quer discorrer mais sobre isso, mas acho que, tipo, conectou muito, muito certinho mesmo. Queria só fazer, eu posso passar depois, Pedro, para você. Eu acho que é super importante a liderança, todo mundo ter uma liderança onde tem uma abertura para você conversar. Eu não sei se não necessariamente acho que tem que ser a primeira pessoa, tá? Porque eu acho que numa empresa, em qualquer lugar que você está trabalhando, tem um mar de pessoas que podem ser apoio. Eu acho que a liderança é importante ela ser um desses apoios, né? Uma dessas pessoas que você consegue conversar, que você sente a vontade de conversar. Mas também tem que tratar as pessoas como cada um de uma forma individual, né? Então, às vezes você não tem essa abertura, às vezes é uma questão muito pessoal que você não quer levar para o pro seu líder ou para sua líder, mas é importante saber que a sua liderança está lá para te apoiar caso necessário. Acho que esse é o principal ponto. Então, tem que ser, talvez mudaria a frase, do tipo, não a primeira escolha, mas a liderança tem que estar à disposição, ela tem que ser uma das pessoas que está lá para te apoiar, para falar sobre questões de saúde mental. Acho que é mais nessa linha que daí casa muito. Então, não é tão longe, mas é muito nessa linha. Mas é importante achar outros apoios também em volta. Eu concordo totalmente com a Dalal e falando um pouco, complementando um pouquinho mais sobre isso, né? A gente falou, a Dalal falou de comunicação, né, no último tópico, e a comunicação do líder, assim, ela tem que ser muito objetiva, ela tem que ser muito transparente, ela tem que ser sempre aquela comunicação que direciona, né, dentro dessa relação entre líder e liderado. Então, é uma responsabilidade muito grande do líder ter esse posicionamento com a equipe, né, de dar esse suporte, de dar esse acolhimento, mas também o quão é importante o líder, né, como a Dalal disse, expressar ali como ele está se sentindo, como que está sendo a rotina dele, para também puxar essa abertura e a equipe entender que ela também pode fazer o mesmo, né, que ali sim é um ponto de confiança, que ali sim é um ponto de apoio, né, para que quando as coisas não estejam tão bem, ela possa ali recorrer ao líder, mas concordo também que o líder ele não deve ser a única figura sobre isso, inclusive é muito importante também nesse processo que a pessoa ela entenda que ela pode falar com o líder, ela pode falar com alguém do RH, ela pode falar com outro líder, ela pode falar com o líder do líder e ela se sentir segura para isso. Boa. E aí, gente, sobre questões de mudança de pensamento, enfim, essas novas questões do mundo de agora mesmo que a gente vê que acaba que o trabalho muitas vezes torna o ambiente central da vida do colaborador, porque é onde a gente passa mais tempo. Agora, com o home office, antes nossa casa era só um lugar de refúgio, e agora também esse espaço é um lugar de trabalho. O que vocês entendem sobre essa questão de ter o trabalho como uma parte central da vida do colaborador? Assim? Vocês enxergam isso como positivo, como negativo? Qual que é as impressões de vocês em relação a esse tema? É, Desculpa. eu acho que ele é um tema. Quer falar, Pedro? Assim, eu, eu Boa, bom, eu vou puxar. é bem Então, eu difícil, mas acho que vamos lá. é um tema assim um pouco Ih, gente, travou. Dalal, você travou. Eu acho que tá travando para mim, eu até achei que ela não estava me ouvindo, porque eu comecei a falar. Deu certo aí, Dalal? Deu, pode falar você primeiro, que eu Ah, vou não, mudar aqui de beleza. sala para pegar o sinal. Não, a observação que eu tenho sobre esse tema ela é bem curta, assim. A gente é muito difícil separar, né, quando a gente está no modelo integrado, home office, né, onde, né, é o mesmo lugar que eu trabalho, é o mesmo lugar que eu vou almoçar, que eu vou encontrar com a minha família, que eu vou brincar com o meu pet. E aí, para isso, né, até mesmo olhando, né, esse ponto do exemplo, né, eu tento ter máximo de cuidado, né, como líder, de não entrar invadindo a vida da pessoa, né? Então, eu uso essa parte do exemplo, de ser um exemplo como líder, para conseguir compartilhar um pouco do que para mim funciona, né? Então, eu sempre gosto ali de comentar para minha equipe, que eu gosto de ter minha mesa arrumada, que eu deixo minha mesa ali num canto que não se misture tanto, né, com a minha rotina pessoal,
para que quando eu sentar na minha cadeira, de fato eu vestir ali a pele, né, daquela pessoa que vai estar ali dentro da organização e trabalhando, assim. Então, eu gosto muito de sempre deixar bem, dar essa visibilidade para minha equipe de como que funciona na minha rotina, para que eles possam olhar aquilo, entender se faz sentido e também conseguir trazer isso para a rotina deles. E até replicar isso, né? E acho que a questão de, como tu falou, né, de respeitar ali o espaço do colaborador e tudo mais, gente, respeitar o horário, né? Não é porque a gente está em casa que a gente está disponível todas as nossas 24 horas por dia ali para estar atendendo. Então, eu entendo que isso contribui também muito para a saúde mental do colaborador ali, né? De tu respeitar o horário de trabalho e tentar acionar a pessoa no horário que realmente ela foi contratada para estar ali disponível. E, enfim, respeitar que ela está em casa, mas ainda é o ambiente de trabalho dela, mas ainda é a casa dela, ainda é o refúgio dela. Então, ter os horários bem definidos ali e respeitar essa parte, acho que é muito, muito importante. Gente, até aproveitando aqui esse tema, que é um tema mais, né, difícil de falar, e se vocês quiserem mandar aqui no chat, como que é para vocês essa relação de ter o trabalho como um ponto central da vida, essa questão de para quem está trabalhando em home office, como é que consegue separar essa questão do trabalho, mas também de ter a casa como um ponto de refúgio, para quem está trabalhando aí também no presencial, né, essa questão de quanto do trabalho tem te ocupado e também como você consegue equilibrar isso com a sua saúde mental, com a sua vida. Vão colocando aí para a gente também ter essa interação aí. A gente vai ler alguns comentários aqui de vocês. Beleza, gente? Não sei se a Dala conseguiu voltar. Acho que não, né? Tô passando aqui já para o próximo. Consegui, tô Conseguiu? aqui. Você quer falar, Dala, sobre esse ponto ou eu posso passar para o próximo? Consegui. Pode passar, eu posso comentar, mas acho que assim, com o tempo, eu não sei se é mais fácil passar. Não, beleza. Gente, outro ponto aqui também que foi bem destaque lá no CONAR, que foi a questão de trazer a diversidade, né? Que as pessoas só estão bem quando elas sentem que elas pertencem, né? Quando elas se sentem pertencentes. Então, esse lance de diversidade é uma coisa que tem sido cada vez mais pontuado e é um ponto muito importante. E aí, até, Dalal, eu queria que tu trouxesse a tua visão sobre essa questão de fazer com que as pessoas se sentem pertencentes dentro, né, da diversidade que a gente tem nas empresas. O que você consegue nos trazer sobre isso? Boa, super legal. Antes de entrar nesse tema, eu vi que alguém mandou no chat que colocar o trabalho como centro da vida pode ser adoecedor. E eu ia ser um pouco polêmica na última, né? Eu ia falar um pouco disso. O trabalho faz parte da sua vida, né? Ele é um dos pilares da sua vida. Ele não é o único, e eu acho que também tem muito disso da liderança entender que nem ela, nem a própria liderança, nem as pessoas estão vivendo simplesmente para trabalhar. Então, acho sempre importante a gente ter essas divisões, conseguir desligar e desligar de fato, assim, é difícil às vezes, mas enfim, acho que é só porque eu vi no chat aí comentando, acho que foi Rosa o nome dela, mas enfim, obrigada pelo comentário, acho que era um pouco nessa linha que eu ia abordar. Sobre diversidade, eu acho que assim, é isso, né, as pessoas, e aqui entrando muito quando a gente fala de diversidade, né, grupos minoritários e tudo, se a gente não traz diversidade para dentro da empresa, a gente não consegue fazer com que as pessoas minoritárias, as pessoas que representam esses recortes, se sintam pertencentes. A gente é uma constante luta para correr atrás 10 vezes mais de estar numa posição que a pessoa, às vezes, enfim, já merecia estar, ou aí começa a sentir que essa pessoa não se sente capaz, e isso gera muito estresse, é muito cansativo, e afeta demais a saúde mental, né? Então, um gestor, a gestora entender as diferenças que existem, as diferentes oportunidades que existem, e como essa pessoa chegou lá, ou deixou de chegar, ou etc. e tal, é super importante para fazer uma gestão diferenciada, de fato, né? Entender que tem dificuldades, entender que nem todo mundo atua e nem todo mundo é a mesma pessoa. Então, você pode ter uma estratégia de gestão de um grupo, mas quando você vai desenvolver de uma forma individual as pessoas, é super importante você entender o passado daquela pessoa e não entrar em questões pessoais, mas entender de onde aquela pessoa vem, entender quais são as dificuldades, entender quais são as diferenças que diferem essa pessoa do grupo como um todo. Então, isso vai cada vez mais fazendo a pessoa se sentir pertencente, fazendo a pessoa querer se abrir mais, querer participar mais e querer se desenvolver nesses pontos aí que, enfim, são importantes para o processo de carreira dela.
Maravilha. E aí também, outro ponto que foi muito falado lá, e agora eu queria até passar a bola um pouquinho para o Pedro, é essa parte de educação continuada, que é muito sobre falar, ouvir e ensinar. E falar principalmente sobre doenças mentais, sobre burnout, fazer essa questão de conscientização ali mesmo dentro das equipes. Pedro, tu como líder, tu costuma ter esses tipos de diálogos com a tua equipe? Tu costuma ouvir, falar, enfim, e também ter essa roda aberta sobre um tema, né, que é tão complicado e que a gente vê cada vez mais pessoas tão atingidas quanto o burnout? Com certeza, é um tema muito importante, né? Afinal, o Brasil ele é o segundo país com mais casos de burnout. E a gente tem que pensar que o burnout, ele não é só sobre estar insatisfeito no trabalho, mas ele também afeta pessoas que estão muito felizes no trabalho, né? Então, Nossa. acho que cabe muito ao líder ter uma observação muito atenta, a como a equipe está se comportando, né? Estudar sobre sintomas e sempre que tiver oportunidade, falar sobre, né? Então, tem que falar sobre saúde mental, tem que falar sobre as doenças, tem que falar como que a gente identifica, como que a gente percebe os sintomas, principalmente ali nos momentos de one-on-one, a pessoa, sei lá, no primeiro one-on-one falou que está cansada, no segundo falou que está com dor de cabeça e cansada, a gente tem que alertar a pessoa, olha, o que você está sentindo precisa ser investigado, né? Então, tudo isso tem que ser bem observado pela liderança e muitas vezes a gente vai ser essa fonte de comunicação e informação, né? Hoje na Caju a gente tem ali rituais que olham para isso, então eu sempre incentivo ali o time a estar participando e se envolvendo para absorver ainda mais conhecimento, mas fora disso é importante também falar ali nos momentos de um a um para que a pessoa ela também sinta-se confortável em tirar dúvidas, em perguntar, em ter até orientações mais detalhadas ali sobre o tema. Maravilha. Dalal, você tem alguma contribuição sobre essa questão de conversar com a equipe, ali como o Pedro falou, de escutativa mesmo, e escutar, mas mais do que escutar, procurar entender a pessoa e perceber, né, esses pontinhos de atenção aí, até para conseguir aconselhar e direcionar, né, o melhor caminho ali para o liderado. Eu, assim, super concordo com os pontos do Pedro, assim, eu acho que a única complementação, eu acho que é de fato a gente não ter medo de falar sobre isso, né? Não ter medo de, então, tirar um pouco desse tabu, que acho que já começou um pouco. O fato que a gente está falando de saúde mental, o fato que eu falei duas vezes seguidas em uma semana sobre isso em webinars, já mostra que a gente tem quebrado essa primeira, sei lá, fase, vamos dizer assim, né? Mas tem várias, gente. Então, cada vez mais falar, eu acho que é super importante. Acho que não tem que ter medo de falar, né? Maravilha, até mesmo para a gente não acabar num ambiente de romantizar a exaustão, né, gente? Que quando a gente está exausto, por mais que a gente esteja ali com a falsa sensação de que está produzindo muito, às vezes a gente não está produzindo nada, assim, em qualidade, né? Então é importante mesmo falar sobre esses assuntos. E aí, gente, aqui um outro ponto que foi falado lá no CONAR também é essa questão de revisar o modelo de desempenho, que é a questão de avaliar o desempenho também sob a perspectiva da saúde dos colaboradores, assim. E o que vocês acham em relação a isso, nesse ponto principalmente, de desempenho e de saúde dos colaboradores, né, nessa perspectiva? Vou puxar aqui. Eu acho sobre, assim, eu acho bem interessante, na verdade. Eu gostaria talvez de estudar um pouco mais, porque eu fico pensando assim, o quanto que vai pesar mais para a pessoa se eu estou avaliando também a saúde dela, sabe um pouco disso? Eu Sim. acho que talvez é importante ter uma avaliação, e a gente até faz isso já na Cajuna, uma avaliação sobre como a liderança é empática, como que a liderança consegue acolher as pessoas, então faz parte um pouco da nossa cultura. Então a gente já faz um pouco disso. Então, avaliar o líder dentro da capacidade dele de gerir de uma forma que diminua, né? Obviamente, a gente não vai culpabilizar todos os líderes de qualquer coisa, mas que tente diminuir ou tente reduzir um pouco o efeito de mal-estar ou saúde mental, né, agravada, é um ponto importante. Agora, a própria pessoa, eu acho que eu teria que estudar. Eu acho interessante a proposta, mas eu teria que estudar um pouco de qual que seria o efeito, né?
o efeito contrário que isso poderia causar, né? Do, tipo, é quase a sensação do agora eu também vou ser avaliada se. E aí eu fico pensando principalmente nos grupos minoritários, né? Enquanto que a gente vai começar a usar isso como uma estratégia também para reduzir as capacidades entre aspas, né? Ou, capacidade, não, desculpa, foi uma palavra errada. Reduzir as oportunidades de grupos minoritários, né? Então, assim, a realidade é que eu acordo e em 20 minutos eu estou no trabalho, mas tem outra pessoa que talvez está competindo comigo, acorda e leva 2 horas para chegar no Duas. trabalho. Então, o tempo de desgaste dessa pessoa é muito maior, ela está muito mais cansada. Então, acho que tem uma. É um pouco complicado se eu vou avaliar desempenho e nível de saúde dos colaboradores. Eu não sei se eu sou tão fã, teria que estudar um pouco mais. Beleza. Gente, a questão de comunicar o que já se tem, né? Aí foi uma coisa que puxou lá, né? Explique quais benefícios a empresa oferece. É muito a questão do RH comunicar para o colaborador de uma forma que seja fácil. E a gente entende que tem vários formatos de empresas, tem desde as empresas que são mais tecnológicas até empresas onde as pessoas não têm tanto acesso à tecnologia assim e que não é tão fácil chegar nelas as informações, assim, né? A gente tem pessoas que trabalham em fábricas, enfim, tem enormes cenários muito diferentes aí. E aí, gente, até aqui é uma tendência que as pessoas precisam comunicar, de fato, o que já tem na empresa em relação a benefícios e como usar esses benefícios dentro do horário de trabalho. E, gente, esse assunto aqui é o que eu acho de interessante. Às vezes a empresa ela tem ali o benefício do Zendesk, desculpa, do Zen Club, ela tem ali benefício de psicologia para a pessoa fazer consulta e tudo mais, só que a pessoa não pode fazer no horário de trabalho dela. E aí acaba que dificulta muito para ela conseguir seguir um tratamento, porque como tu falou, né, tem pessoas que para se deslocar até um ambiente de trabalho demora 2 horas. E aí, se não for no horário comercial para ela conseguir fazer uma consulta, para ela conseguir se tratar, que horário ela vai conseguir se tratar? E ela vai acabar usando de fato esse benefício? Às vezes a gente está oferecendo benefício, mas também não oferece os meios para a pessoa conseguir fazer um tratamento. Então, é muito nesse sentido, assim, de como a gente comunica isso para o colaborador e como a gente dá espaço, de fato, para que ele use aquele benefício ali. E aí eu queria entender também a percepção de vocês em relação a isso, assim. Eu acho que, minha opinião aqui, eu acho que é muito importante a gente ter essa liberdade para o colaborador ele conseguir ter esse espaço para cuidar da saúde mental dele, porque realmente, né, são várias realidades diferentes. Mas aí também, tocando a bola aí para vocês sobre esse assunto, o que vocês acham? Boa. Eu vejo que essa comunicação, ela depende de vários fatores. Né? Acho que o primeiro dele é como a empresa se posiciona, sabe? Ela tem esse benefício para mostrar para o mercado que ela oferece esse pacote de benefícios, que ela é uma empresa legal, ela tem esse benefício porque genuinamente ela se preocupa com o impacto que isso vai causar ali na vida dos colaboradores, né? Então, eu acho que começaria por ali, revendo, olhando, entendendo, para conseguir cascateando isso para as equipes, né? E além, né, de entender esse posicionamento, hoje na Caju vejo que a gente usa muito bem isso, sabe? E também existe muito reforço sobre isso, né? Tanto é, nosso, nós da liderança, quanto nos canais assíncronos ali com recursos humanos, com a área de GG, né? Sempre é falado sobre isso. E aí, para além disso, ali, acho que no último ponto, ali na basezinha ali, que é o famoso básico bem feito, é a gente sondar, né? A gente, como líder, sempre buscar estratégias de entender, né, se o colaborador ele está colocando ali, né, a saúde ali, o benefício de saúde na ponta, se ele está utilizando, se está claro para ele, se ele já usou, né, para conseguir garantir ali que ele tem acesso, porque muitas vezes, né, mesmo em 2024, a saúde psicológica ela é tabu, né? Nem todo mundo encara, né, acorda de manhã e fala, pô, tô feliz porque eu vou para terapia, né? Às vezes a pessoa ela nunca teve acesso, ela nunca obteve aquilo, vivenciou aquilo, então ela tem uma ideia na cabeça dela que talvez não faça tanto sentido porque para a realidade de quem tem a oportunidade, né, e o privilégio de ter, então é muito importante sempre ir é, sugerindo ali, né, e conduzindo a pessoa para que ela possa ter essa vivência, para que ela possa experimentar e que esse benefício sim passe a fazer sentido, né? E sobre o horário de trabalho, é nosso papel também, né?
visto principalmente que a pessoa ali ela está precisando daquele benefício de poder usar, de poder usufruir aquilo, né, de dar essa liberdade para a pessoa, mas também, né, lembrar ali da gestão do tempo, de como se organizar, né, quais são os melhores horários, né, de ter as expectativas alinhadas sobre isso para que a própria pessoa ela não acabe fazendo mal aquele benefício, né, porque a pessoa fica parando, né, o tempo todo, aí acaba acumulando trabalho, ou não, né? Ou, sei lá, ela tem uma reunião muito importante com o cliente, aí resolve fazer terapia meia hora antes, assim. Aí já entra ali emotiva, né, naquela reunião. Então, é importante ter esse alinhamento de expectativa e também ali com doses de gestão do tempo, para que a pessoa ela tenha esse direcionamento de como usar de forma correta. É o famoso combinado não sai caro para ninguém, né? É isso. Dá lá, não sei se você quer trazer algum ponto sobre essa parte de. Eu acho que assim, acho que é uma das maiores dificuldades assim, de gente gestão, né? Como que a gente comunica, que a gente engaja, como que a gente mostra para as pessoas todos os benefícios que existem e que são oferecidos. E eu acho que talvez assim a principal solução é repetir, 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 né? Reforçar quais são, reforçar a melhor forma de utilizar. No final do dia, cada pessoa vai acabar descobrindo um jeito, né? Às vezes a gente oferece tanta coisa. Acho que teve um caso ontem que estava falando de uma empresa que tinha, sei lá, oferecia 40 benefícios e, na verdade, as pessoas só usavam 7. Então, até tem um estudo com base em dados, tipo, quais são os benefícios utilizados, quais são os mais procurados, para a gente conseguir fortalecer, né, concentrar no sentido de oferecer o que de fato as pessoas estão buscando, ou a maioria está buscando, e conseguir otimizar, conseguir comunicar de uma forma mais eficiente para um uso mais produtivo do que é oferecido. Então, e tentar engajar, né? Ser uma comunicação mais engajadora, assim, mais mostrar o como, e não tanto só o que. Maravilha. E aí, gente, aqui até já trazendo um pouco para a nossa realidade, que é oferecer realmente os benefícios de incentivo à saúde. Estimular os hábitos saudáveis, dentro e fora do trabalho também, incentivar atividades físicas, terapia, plano de saúde, que é basicamente o que a gente vem falando aqui nesse webinar todo, aqui dentro desse primeiro bloco. Então, incentivar, comunicar, apoiar, ouvir, são bases para que a gente consiga ter uma saúde do colaborador, na saúde mental do colaborador em dia, assim. E aí até queria ver se vocês têm pontos para trazer sobre essa questão de incentivo à saúde, fora os que a gente já falou aqui, né, durante o webinar todo. Eu acho que quando a gente rodou a pesquisa, o resultado, eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas eu acho que 51% das pessoas tinham empresas que ofereciam e 47%, mais ou menos, Isso se aí. minha memória não está me falhando, né? Então, assim, tem muito espaço, né? Tem muita gente que ainda não recebe, tem muita empresa ainda que não oferece benefícios, e aí é super importante a gente oferecer esses benefícios, né? Que vão para além de um plano de saúde, um plano odontológico, que são super importantes, mas eles são hoje básicos, eles são quase obrigatórios, né? Não tem como fugir deles. Então, eu acho que como parte de um pacote de atração até para a sua empresa, como parte de um pacote de você estimular tipo, a produtividade, a pessoa se sentir mais engajada, mais comprada com a empresa, eu acho que é super importante a gente ter um bom pacote de benefícios e, como eu comentei, né, um pacote que seja o pacote certo, né, um pacote diferenciado. Não precisa oferecer talvez 1.000 benefícios, mas putz, oferecer a flexibilidade da pessoa conseguir escolher o benefício já é um belo de um benefício, né? Então, acho que é super importante. Acho que a gente vai entrar um pouco mais nesse ponto também, né? Falando um pouco do que a gente consegue oferecer, mas eu acho que assim, para além disso, também incentivar o uso desses benefícios é super importante. E aí, gente, estamos chegando aqui no final desse primeiro bloco. Mandem aqui no Q&A, ali embaixo, onde tem um quadradinho ali para vocês mandarem as dúvidas ali. Mandem que a gente vai abrir já aqui as perguntas. E aí o Pedro, a Dalal vão responder aqui para vocês e a gente consegue ter essa interação bacana aqui. Deixa eu ver se já tem perguntas aqui que não foram respondidas ainda. Gente, deixa eu ver aqui. Uma pergunta aqui do Renato. Vocês acreditam que o individualismo das pessoas é um dos fatores
que prejudica a saúde mental dentro do ambiente corporativo? Dá lá o Pedro, não sei qual de vocês dois quer responder essa pergunta. Eu acredito que sim, mas a gente tem que pensar também que cada pessoa é uma pessoa, né? Então esse individualismo ele sempre vai existir, né? E aí cabe sim, não só o líder, mas a empresa ter esse olhar, né? Para a pessoa entendendo suas diferenças, entendendo como que as ações elas podem afetar a todos, né? De uma forma diferente. Então, minha resposta é sim, e o cuidado que eu entendo que faça muito sentido é a gente entender, e não só entender, mas também respeitar esse individualismo ali para que a gente consiga conduzir de uma forma mais equalitária para todos. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui da Maria Eduarda, que é como podemos influenciar as lideranças a verem pela perspectiva do impacto no negócio? Quais os primeiros passos? Eu acho que o primeiro passo é a gente ter, né, a empresa ter uma boa base de dados. Acho que a gente conseguir mostrar o valor, né, de como que você ter um colaborador mais engajado, mais produtivo, não tão exausto, e como que isso reflete na produtividade da empresa, né? Então, o turnover cai, a produtividade do time aumenta, as entregas da empresa, o engajamento do time aumenta. Então, tudo isso gera um saving, né, para a empresa. Então, reduz o custo de eventualmente substituir. E até, às vezes, você pode ser até, inclusive, mais pegar dados de plano de saúde, etc., atestados, para você ver, né, o quanto tempo, porque tem cálculos, né, que você pode fazer, né? Então, quanto tempo que você, de fato, acaba gastando, o custo que você acaba tendo em recuperar um colaborador. E o problema, eu acho que é a gente trabalhar de forma preventiva, porque o problema não é recuperar, a gente vai sempre ter que ter pessoas em momentos onde a gente vai ajudar pessoas em momentos. O problema não é chegar lá, é como que a gente previne, como que a gente melhora o dia a dia da pessoa para que a gente não chegue nesse momento onde a gente tem que simplesmente, constantemente estar recuperando pessoas, né? Então dá para mostrar um valor disso, né? Então, eu vou dar um exemplo prático, né? Então, eu ficar fora 15 dias porque eu estou burnout custa para a empresa, versus eu ter um trabalho sustentável, onde eu estou entregando de uma forma sustentável, é muito mais produtivo do ponto de vista de custo para a empresa do que não, né? Para mim também, obviamente, porque eu não quero passar 15 dias com atestado mal em casa. Então, acho que mostrar esse valor, esse diferencial de como que a gente atuar de forma preventiva, né? Que vem em recurso, isso já é meio que consolidado, né? Cada R$ 1 que você investe em investimento, em saúde e bem-estar, acho que voltam 10, ou assim, ou 5, não lembro agora, 4, acho que era 4. Enfim, tem algum estudo nesse sentido, eu posso levantar agora, não está na minha cabeça, mas eu acho que é um pouco disso. Gente, eu vou ler mais uma pergunta aqui. Só vai dar tempo de ler mais uma, porque a gente já tem que passar para o próximo bloco para não atrasar aqui, gente. Mas é uma pergunta da Rosiane Santos, que é quais as melhores estratégias para engajar a liderança nas ações de gente e gestão? Ela colocou aqui que é a maior dificuldade que ela tem hoje. Pergunta do milhão. Pedro, como que eu te engajo, hein? Boa. Eu fiquei refletindo aqui, deu até uma travada nessa pergunta, mas brincadeiras à parte, assim, acho que a liderança ela tem que entender, né, que é importante, sabe? Tem que estar claro, né? Eu como líder, como indivíduo, como CPF, como CNPJ, né? A gente precisa entender o porquê que aquilo está acontecendo, qual o propósito daquilo, né? Então, eu também já fui de RH, tá, gente? Eu falei isso aqui, mas eu trabalhei um tempo e eu sei que é desafiador, mas a mensagem ela tem que ser passada de forma clara e direcionada, né? Então, acho que o desafio do RH para engajar a liderança está muito mais em fazer com que a liderança entenda o propósito daquilo e o quão aquilo vai ser benéfico para a rotina, como vai ajudar, como vai apoiar. Então, a comunicação seria a base, mas assim, não só a comunicação, mas às vezes dar exemplo, às vezes trazer dados, né? Enfim,
trabalhar de uma forma estratégica que, de acordo com cada grupo, né? Sei lá, como RH, você não vai chegar ali numa uma área de tecnologia, de dados, batendo tambor. Você tem que saber se adaptar ali também aos ambientes, trabalhar sua comunicação de uma forma que caiba ali em todos os espaços para todas as pessoas. Se não der Maravilha. certo, mostra valor, gente. As coisas É. acabam mexendo na empresa toda. Mas é isso que o Pedro também concordo super com o que o Pedro falou, gente. Maravilha. Gente, eu vou chamar aqui a Gabi para ela também puxar aqui sobre o que a gente aqui, como Caju, tem para ofertar para empresas de vocês nessas questões de saúde mental e benefícios. E já queria aproveitar e agradecer muito, muito, muito a participação da Dalau e do Pedro nesse primeiro bloco aqui. Muito obrigada, gente. Acredito que tudo que vocês falaram aqui ajudou muito o pessoal e esclareceu muitas coisas. E é muito bom ter esse contato próximo e conseguir trocar essas ideias, esses pontos de vista. Então, brigadão mesmo pela participação de vocês. Show, pessoal. Muito obrigada por esse primeiro bloco, por esse bate-papo super importante. Antes de falar um pouquinho mais, né, sobre as soluções aqui da Caju, gente, comentem aqui no chat o que que vocês acharam desse primeiro bloco, vocês gostaram? Tem o botão aqui que tem um coraçãozinho ali embaixo para vocês poderem mandar reações, então reajam ali com a gente também ao longo dos blocos, mas mandem aqui no chat se vocês gostaram desse primeiro bate-papo, se trouxe insights para vocês, é um tema super relevante, a gente precisa conversar sobre isso, precisa ser pauta, né, cada vez mais para a gente colocar isso na mesa. Então, conversem aqui comigo, não me deixem no vácuo. Show, gente. Eu vi muita gente interagindo também ao longo do nosso bloco, falando, né, trazendo relatos, falando situações que já vivenciaram. Então, muito obrigada por terem participado com a gente. Aproveitando que a gente está falando sobre o tema, né, gestão de pessoas, saúde mental, quero apresentar aqui para vocês alguns dos nossos produtos que são voltados para saúde, bem-estar, satisfação e engajamento dos seus colaboradores. Começando com o Caju Mais, que que é a nossa solução que oferece benefícios voltados para a saúde e bem-estar. Então, para você poder acompanhar o desenvolvimento contínuo dos seus colaboradores, gerenciar esses benefícios de forma mais fácil e centralizada, integrando aí todos os nossos parceiros através da plataforma da Caju. Os nossos parceiros hoje são a Psicologia Viva, de dentro da Conexa, né? Faz parte da Conexa Saúde, que é o nosso parceiro de psicólogos. Então, eles têm uma plataforma aí com mais de 5.000 psicólogos espalhados por todo o Brasil, para vocês poderem fornecer a rede de apoio ali através de psicólogos por esse parceiro. Temos também o Conexa, que é o nosso parceiro de telemedicina, então, para fazer consultas online. Inclusive, gente, eu fiz semana passada uma consulta com a nutricionista sem sair de casa, tudo online. Ela já me mandou ali a receita para eu poder começar a minha dieta. Então, assim, tudo no conforto de casa, é sensacional, foi muito legal a experiência. Também temos o parceiro que é a Optum, nosso parceiro aqui com consultas para você fazer uma consulta ali específica financeira, uma consulta jurídica, até mesmo uma consulta com apoio psicológico, às vezes, né, passou por algum momento e precisa falar com um psicólogo ali na hora, dá para utilizar também a Optum. A WellHub, que é a antiga Gympass, que hoje vem aí muito mais do que um benefício de academia, com um leque gigantesco de esportes e exercícios físicos para fazer por dentro da WellHub ali, que liga parceiros por todo o Brasil, então muito legal. E a Site Ivor, que é o nosso parceiro de Vale Transporte, que conta com uma plataforma aí super automatizada para fazer a roteirização das rotas, né, dos colaboradores de casa até a empresa e vice-versa. Além disso, nós temos também o Caju Multibenefícios, que é o nosso cartão, né, de multibenefícios com diversas categorias de utilização, tudo em um único cartão com bandeira Visa. E entre essas categorias que a gente trabalha de flexibilidade, né, alimentação, mobilidade, cultura, a gente também tem a categoria de saúde, que é onde você pode trazer um incentivo para o teu colaborador utilizar ali para comprar remédios, pagar consultas, terapias, caso não tenha ali um apoio de um parceiro específico para psicólogos. E por último, mas não menos importante, a gente também tem o Caju Premiações. Gente, sabe aquele famoso mimo da empresa? Tá chegando o final de ano, né? Aquele mimo de final de ano. Agora vocês também conseguem disponibilizar um saldo para premiar os colaboradores de vocês em datas comemorativas, para eles poderem usar em qualquer lugar e da forma como eles quiserem.
como uma forma de vocês reconhecerem e incentivarem o crescimento e a retenção de talentos dentro da empresa. E tudo isso, gente, que eu contei para vocês, esses produtos, com muita flexibilidade e respaldo jurídico, para que vocês tenham toda a segurança na hora da utilização desses produtos, beleza? E agora, a parte boa, né, gente? Como eu comentei para vocês durante o evento do Conar, nós estávamos fornecendo uma condição especial para quem conversava com a gente no nosso estande. E como aqui na Caju, a gente gosta de surpreender e sempre garantir a melhor experiência dos nossos clientes. Por isso, nós vamos disponibilizar essa mesma condição para os participantes aqui do nosso webinar, que a gente ofereceu lá no Conar. Então, se você quer conhecer mais sobre a Caju, se interessou nos nossos produtos, quer conhecer mais sobre essa condição especial, quer ter a oportunidade de implementar mais benefícios voltados para a saúde, bem-estar, que é um tema que a gente conversou muito, né, agora, a gente vai disponibilizar aqui na tela agora um formulário para você poder demonstrar o seu interesse, basta você clicar ali sim, e o nosso time vai entrar em contato com você para colocar e direcionar vocês nos próximos passos, beleza? Vou deixar alguns segundinhos aqui para terem tempo, para vocês terem tempo de preencher. Enquanto isso, vão interagindo com a gente no chat, reações, e logo daqui um pouquinho a gente já dá seguimento no próximo bloco, beleza? Tomar uma água aqui, gente. Hidratar. Fechou, pessoal? Dando continuidade, então, na nossa programação, agora a gente vai para o nosso segundo e último bloco. Nós vamos falar mais sobre transformação digital e tecnologia dentro da área de recursos humanos. Um tema que está super em alta e que a Caju cada vez mais tem reproduzido isso dentro dos nossos produtos. E para conduzir esse bate-papo, gostaria de chamar 3 pessoas que são, assim, gente, referência nesse assunto aqui dentro da Caju. Então, para isso, eu gostaria de chamar a Fabiana, que é analista de desenvolvimento humano e organizacional aqui na Caju, o João, que faz parte do time de produto, e a Giovana, que é head de designer aqui na Caju, e para conduzir também esse bate-papo de novo com a gente, a Rafaela Tedesco, coordenadora ali de inbound e marketing. Pessoal, estão por aí? Oi, gente, boa tarde. Obrigada pela apresentação, Gabi e Rafa, aqui também pela mediação. Eu sou a Giovana, estou hoje como head de design aqui na Caju. Sou uma mulher branca, estou usando óculos de armação preta, de pele, com a pele um pouquinho rosada aqui na bochecha. Meu cabelo ele é castanho escuro na altura dos ombros. Estou com uma camiseta da Caju, que está escrito Caju, com as mangas meio em vermelho, e o meu fundo também é o fundo aqui da Caju, laranja com QR Code do lado esquerdo. Gente, muito obrigada. Boa, vou puxar daqui então. Boa tarde, gente. Eu sou a Fabiana, sou analista de produtos de estratégia aqui na Caju, de RH. Eu falo de São Paulo, capital, mas sou de Aracaju, Sergipe. Eu vi que tinha gente de Aracaju que colocou lá no chat. Eu estou usando um óculos marrom, um vestido marrom, meu cabelo tá preso em um coque meio bagunçado. Eu sou uma mulher de pele branca e estou usando brincos dourados. É um prazer estar aqui com vocês hoje, dividindo esse palco virtual com a Jo e com o João. São 2 profissionais que eu super admiro, então estou muito feliz de estar aqui. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o João, do time de produtos aqui da Caju. Um homem branco, de cabelos loiros, olhos verdes, ou azuis. Tem uma polêmica aí também, não sei direito qual a cor. Tenho 37 anos, estou usando uma camiseta da Caju também, acho que igual uma parte da galera aqui, a camiseta branca com mangas vermelhas e o logo da Caju no centro. Eu estava falando no mudo, gente, me desculpem. Problemas do ao vivo, gente, vamos lá. A gente chamou esses super profissionais aqui, a Fabi, que é uma pessoa que toca muito essas estratégias mais digitais aqui junto com o RH, e tanto a Giovana quanto o Pedro, porque são as pessoas que ajudam muito, dão todo o apoio para o nosso RH desenvolver coisas mais tecnológicas e também trazer essa transformação digital para dentro do RH. E aí, gente, é muito legal esse tema ter sido trazido lá no Conar, porque é uma coisa que a gente vivencia na pele aqui dentro da Caju, né? Essa questão de ter a transformação digital dentro do RH. E aí, uma coisa que foi citada lá também é a cultura, né? A cultura é citada por executivos como a barreira número 1 em relação
a entrega de impacto em iniciativas digitais. Fabi, menina de Deus, me diga, você acredita nessa afirmação? Você acha que a cultura é mesmo a barreira número um? Eu imagino que seja, e por que que eu imagino que seja? Eu até costumo sempre falar que nem tudo é cultura, mas em tudo há cultura, porque a cultura ela vai atravessar todos os temas de uma organização, ela tem que atravessar, ela tem que estar ali como base de todos os temas. E uma transformação digital, ela precisa ser ancorada ali na cultura para que seja uma transformação efetiva, porque qualquer transformação, para além de, vamos aqui implementar novas tecnologias, é a gente mudar a nossa mentalidade também, né? Então, precisa ter uma mudança de mentalidade ali das pessoas, que é quem faz tudo acontecer, né? E uma mudança também na cultura, de como que vai ser essa interação ali, né? Dessa transformação com os objetivos do negócio, com a maneira que as coisas são tocadas aqui. Então, eu acredito muito que essa afirmação é sim verdadeira, justamente por conta desse atravessamento que a cultura faz em todos os temas. Maravilha. E aí, gente, até trazendo aqui alguns pontos do que foi trabalhado lá no CONAR, tem essa questão de alguns elementos da cultura, como a agilidade, teste e aprendizado, experimentação, colaboração, dados, toda a parte de orientação externa também. E aí eu queria entender até do ponto de vocês, não sei se a Gil consegue contribuir nesse ponto aqui, o que vocês acham dessas questões que foram levantadas lá no CONAR? É algo que se aplica também aqui dentro da Caju, a gente passa por isso também, enfim, o que vocês conseguem trazer para a gente? Ô, Rafa, até trazendo aqui um pouco minha percepção, falando um pouquinho, antes de responder essa pergunta sobre o que foi até abordado pela Fabi na pergunta anterior, tem uma frase que é do Peter Drucker, eu acho que fala, que ele fala assim, a cultura come a estratégia no café da manhã. Isso também é uma frase que faz muito sentido, porque a gente vê diversas empresas que muitas vezes tinham um negócio muito sólido, de fato tinha ali uma proposta de valor que era um diferencial no mercado e que muitas vezes não tinha uma cultura tão sólida, e isso acaba culminando muitas vezes ou no declínio da própria empresa, do próprio produto, ou muitas vezes até numa saída muito brusca de pessoas. Enfim, né, o quanto que essa questão da cultura mesmo ela não tem que ser só falada, ela tem que ser aplicada, né? Eu acho que a cultura ela é dada pelo exemplo. Então, quando a gente olha os principais pontos de culturas mais recentes, como a gente está colocando aqui, né, agilidade, teste de aprendizado, experimentação, colaboração, dados e orientação externa, são questões que, principalmente quando a gente olha a nova geração, tá, gente? É visto muito mais como um diferencial do que outras coisas que talvez em gerações anteriores, como geração X, a geração dos milênios, levam como um diferencial, né? Então a gente vê a geração mais recente, principalmente, muitas vezes saindo de empregos formais ou deixando empresas muito estáveis para poder ir para empresas menores, que estão no estágio mais inicial, muito em decorrência da própria cultura. Então, tudo isso para dizer que eu concordo, para a minha cultura, ela é o principal pilar aqui que realmente fomenta todos os outros pontos que a gente está conversando aqui. Se a gente não tiver isso muito bem alinhado, falado e mais qualquer coisa aplicado no dia a dia, não tem empresa que segure boas pessoas. A gente realmente precisa ter isso muito na veia no dia a dia, a gente como liderança mais ainda, né? Então, genuinamente acreditar naquilo e ensinar pelo exemplo. Maravilha. Foi até um ponto que a gente trouxe, né, no bloco anterior, né? Do líder acabar sendo o exemplo, e a gente vê isso em todas as camadas, né? Inclusive na parte de cultura, de transformação digital. Então acaba que o líder acaba centralizando essa parte do exemplo também. E aí, gente, até uma frase que foi falada lá é que as pessoas podem ser um obstáculo muito maior para a transformação digital, bem sucedida, do que qualquer tecnologia complexa. Ou seja, muito mais difícil lidar com pessoas, muitas vezes, nesse sentido de barreira mesmo da transformação digital, do que com as tecnologias. E aí, até abrindo aqui, não sei se para a Gil, para a Fabi, ou até para o João, o que vocês acham em relação a essa afirmação? Se vocês têm algum caso que vocês tenham passado e que vocês queiram dividir aqui, até mesmo uma forma de conseguir driblar assim, esse obstáculo das pessoas, né? Como cativar as pessoas nesse sentido para fazer essa transformação digital. Boa, posso falar aqui, até um pouco por experiência própria e também um pouco por ter acompanhado aí o conteúdo. Tem um artigo do MIT que fala sobre isso também, que está citado como fonte aí.
a gente acaba voltando em tudo que a gente discutiu até na tendência anterior e no começo da importância da liderança nesse aspecto. Liderar pelo exemplo faz diferença, diminui a resistência do restante da organização. E aí, acho que o grande ponto é, muitas vezes, como engajar a liderança e deixar claro para a liderança o que esperamos que a liderança faça no dia a dia, para que as pessoas deixem de ser esse obstáculo. Então, isso muitas vezes acaba girando em torno de ter um processo de governança muito bem definido, e aí, pela minha experiência, a gente tem algumas práticas de mercado, então, por exemplo, tem as ferramentas do tipo OKRs, né, Objetivos e Resultado-Chave, traduzindo para o português, que ajudam a deixar muito evidente para todo mundo, de uma maneira mensurável, né, onde a empresa quer chegar, e a partir daí fica muito mais fácil, ou, né, pelo menos na tese deveria ficar mais fácil discutir a importância dessas iniciativas de transformação digital, porque todo mundo está vendo a mesma coisa, o mesmo horizonte. E sendo direcionado, né, Li? É. Maravilha. Adorei, João. E aí é muito o que tu acabou de falar, João. Lidere a mudança. Então entra ali a parte de governança, que você acabou de citar mesmo, ali a gente traz esse slide, e de engajamento, né? Até trazendo aqui para a Fabi, ela lida, né, com as duas pontas ali, tanto com os líderes quanto com os liderados, para, né, fazer essa união aí da transformação digital ali, usando as estratégias de GG. Como você enxerga esse ponto, Fabi, de liderar essa mudança? Boa. Acho que tem um papel muito forte ali do RH, inclusive do RH ser um dos primeiros ali a ter essa mudança de mentalidade que eu falei anteriormente, né? Mas a gente, como RH, tem um papel muito forte ali de como que a gente vai conectar a cultura com essas transformações. E até sobre esse ponto de governança, como a cultura ela é o como que a gente faz as coisas, né, na empresa, então ela também precisa ser metrificada, a gente precisa também olhar para ela ali, como que está o engajamento das pessoas com a cultura e como que fazer uma transformação grande como uma transformação digital vai impactar nessa cultura também. Quando a gente olha ali para a parte de engajamento, uma coisa que a gente faz muito aqui na Caju e que eu acho que é o que traz as pessoas para perto e que faz a gente conseguir engajar as pessoas ali nas iniciativas que a gente faz, nas ações que a gente faz, é escutar. A escuta em primeiro lugar. Então, a gente faz muito grupo focal, a gente roda muito pesquisa, a gente primeiro faz um diagnóstico ali antes de tudo, mas a gente conversa com as pessoas, traz as pessoas para construírem junto com a gente o que a gente está propondo de estratégia. E a gente fez isso no momento que a gente foi mudar a nossa cultura aqui na Caju, que a gente foi amadurecer a nossa cultura. A gente fez isso quando a gente foi fazer um fortalecimento da cultura, que a gente fez um teste ali, então a gente usou a tecnologia para fortalecer a nossa cultura, mas tudo isso a gente fez com pessoas, sempre usando as pessoas, porque quem que vai manter a cultura viva são as pessoas, então a gente precisa usar dessas pessoas também para entender como que elas enxergam, qual a percepção delas, o que faz sentido, o que não faz sentido, isso tanto para a governança ali, mas também para o engajamento. Maravilha. E aí, gente, até também foi mapeado lá os desafios atuais e quais são as competências necessárias. Então, ali, entre os desafios atuais, tem a questão do perfil do RH, que ainda acaba ficando um pouco preso na ideia de que só pessoas, sem se abrir para essa parte tecnológica, sem pedir, muitas vezes, o apoio das outras áreas para promover essa transformação. A falta de habilidade do time, então, às vezes, as empresas elas não têm um time que consegue, de fato, desenvolver isso. Um RH que acaba sendo muito executor, com papéis que não são, de fato, de liderança ali, e também a falta de pensamento crítico, né? E dentre as competências, a gente vê que o RH ele precisa ter um papel mais estratégico no negócio, desenvolver e influenciar o crescimento das pessoas e, consequentemente, também da empresa, né? E também estar preparado para lidar com dados, Fabi, que é o que tu acabou de trazer aqui. Então, é muito importante ter essa parte de orientação a dados, ter curiosidade, perguntar, ter capacidade de interpretar esses dados e tudo mais. E aí, eu acredito que essa é uma grande transformação que não é de agora, mas que é um movimento que já vem rolando aqui há alguns anos, né? A gente buscar ferramentas que a gente consiga ter dados, da gente desenvolver ferramentas e tecnologias dentro da empresa para apoiar o RH nas tomadas de decisões, na parte de influenciar também.
E aí queria ouvir um pouquinho mais de vocês, tanto da Fabi quanto da Gil e do João aí, apoiando essas estratégias do RH para que a gente consiga, de fato, ter esses dados e ter essa parte mais estratégica com o digital ali apoiando, né? Ô, Rafa, eu acho que quando a gente olha muito a evolução tecnológica, ela assusta, né, a princípio, né? Por muito tempo a gente teve aquela questão, não, eu sou de humanas ou eu sou de exatas. Ah, a questão, eu digo muito isso porque a minha formação ela é de humanas. Porém, eu tive que me familiarizar muito com exato. Gente, já fiz até orçamento de área, tá, gente? Então, assim, quem diria que quer dizer que eu, designer, ia estar fazendo orçamento de área. Tá tudo certo. Me apaixonei, acho que faz super sentido, mas brincadeiras à parte. Eu sei que a tecnologia, às vezes, ela assusta, ela não é para mim. Só que eu vejo muita tecnologia, pelo menos, como um meio, não como um fim. Como algo muito efêmero. Com certeza o que a gente está usando hoje já não vai ser mais a mesma coisa, gente, daqui a um mês. Vocês podem ter certeza que vai ter coisa nova, vai ter novas formas de fazer outras coisas. Então, como que realmente a gente, enquanto uma área de pessoas, de gente de gestão, né, o famoso RH, a gente faz uso desses meios para que a gente consiga trazer celeridade em processos que muitas vezes acabam sendo operacionais, para que a gente consiga despender o nosso tempo de uma maneira como a que a gente muito falou, estratégico, de fato, trazendo o lado humano também. Então, acho que tudo que eu vejo aqui de competências necessárias que a gente está conversando, tem muito o que a gente está falando que é de pessoas, né? Então, eu falo muito sobre ouvir, eu falo muito sobre estar preparado para lidar com dados. E quando a gente fala essa parte de dados, tem dois vieses, né? Um, de fato, é a parte da operacionalização e outro é da parte do entendimento. Então, não importa eu ter o dado, eu tenho que saber o que fazer com ele. Para eu saber o que eu tenho que fazer com ele, eu tenho que despender tempo olhando muito mais a estratégia, conversando com as pessoas, fazendo a minha escuta ativa e atenta ali no dia a dia, se colocando no lugar do outro, né? A gente fala muito de empatia, como que a gente de fato aplica isso mais no dia a dia, e para aquilo que a gente não conseguir trazer empatia, a gente trazer a simpatia, né? Nem sempre, como a gente conversou até ali anteriormente no outro painel, a gente às vezes não vai conseguir individualmente se colocar no lugar de cada pessoa, porém a gente pode ter a simpatia de entender um pouco mais o que está acontecendo e gerar essa proximidade. Então, eu vejo muito isso, a tecnologia como algo para impulsionar ainda mais, trazer mais qualidade ainda para o nosso contato humano, para a gente conseguir despender realmente esse tempo. Porque no final a gente é tudo sobre pessoas, né? A tecnologia vai e vem, nós ainda estamos aqui. Então, realmente, pessoas é o principal fio aqui da gente pensar no nosso dia a dia. Ô, Rafa, quero só complementar a Gil aqui rapidinho. Uma coisa que eu vejo muito também é o ponto da gente como profissional de RH. Como que a gente consegue se adaptar a esse novo cenário ali de uma transformação digital? E aí eu acho que entra muito um ponto de ser multidisciplinar. A gente aqui na Caju trabalha de uma maneira multidisciplinar, assim, então eu direto bato ali na porta do João, da Jo, falo, gente, a gente está com essa ideia aqui, como que vocês podem ajudar a gente? O que que vocês acham? Acho que faz sentido? Acho que é algo viável? Ou a gente está viajando demais porque a gente é de humanas, né? Como a Chia falou. Mas tem um ponto de como que a gente também, como profissional de RH, pode se desenvolver para pelo menos não que a gente vai executar essas tecnologias, não que a gente vai codar e vai fazer algo ali, mas como que a gente consegue ter uma visibilidade do processo, de como as coisas acontecem, de viabilidade também, de como que a gente pode colocar essa tecnologia na prática ali do dia a dia para justamente alcançar esse impacto que a Jo falou, de vamos deixar o RH mais estratégico e pegar o tempo que a gente usava para fazer coisas ali que eram muito operacionais, para pensar de uma maneira mais estratégica no impacto que vai ter ali na experiência do colaborador. E eu acho que tem uma mudança de mentalidade de qual que é de fato o papel do RH, porque acho que vem historicamente de um lugar muito de realmente uma área super operacional, super burocrática, mas eu sinto que isso vem mudando um pouco. E acho que cada vez mais a gente está entendendo que o RH é sim uma parte do negócio e que precisa estar muito alinhado com o negócio, que precisa ser muito estratégico para conseguir estar alinhado de maneira assertiva com o negócio também. Boa. Só aproveitar esses pontos que a Gil e a Fabi trouxeram, e linkar com uma pergunta que eu vi aqui no chat, falando sobre como podemos obter esses dados que nos permitem ser estratégicos sem ser invasivo. A gente tem um produto aqui que é o Caju Ciclos. Ele é bem pensado para cuidar desse ciclo de vida, né? Desde a admissão, desde a entrada da pessoa na organização,
e essa coleta de dados ela é feita muito alinhada com todos os princípios ali de proteção a dados, de sigilo, e a gente consegue pegar esses dados e transformar isso em relatórios, em gráficos, enfim, dashboards que já ajudam a criar essa visão estratégica de identificar onde é que estão os gaps, onde estão os vieses da organização que a gente deveria priorizar e ter algum plano de ação para resolver. E aí liga também bastante com o que a Fabi acabou de falar sobre a atuação do RH. No, pelo menos pegando na prática aqui a nossa atuação no dia a dia, ela funciona muito próxima do que a gente tem nos times de tecnologia. A gente trouxe a transformação digital, as metodologias ágeis para o dia a dia do RH. Então, a gente tem reuniões de planejamento, de refinamento, de revalidação das apostas que a gente tem, assim como a gente roda em qualquer outra squad. Então, esse conjunto de coisas, né, cultura da Caju, os produtos que a gente lança acabam fazendo a gente voar cada vez mais alto aqui no dia a dia. Maravilha. E aí, gente, até um ponto que foi trazido lá numa das palestras, é que o RH precisa se desburocratizar, mas o que acontece hoje é que o RH é a última área quando se pensa em investir em tecnologia. Gente, isso é muito triste, né? E aí já é um gancho também para a gente puxar ali para outro tema de transformação digital mesmo. Gente, aqui na Caju, eu acho que não é tanto esse lado assim de ser última área quando se pensa em investir em tecnologia, mas não é uma realidade para todas as empresas, né? Não é o que a gente vê no dia no normal assim das empresas. Eu até queria trazer um pouquinho da percepção de vocês em relação a isso, porque aqui na Caju a gente até acaba conseguindo, né, desenvolver coisas assim mais focadas em gente e gestão, mas eu sei que não é o tradicional que se vê aí no mercado, né? Com certeza, gente. Eu acho que tem essa questão de que nem sempre a gente consegue ter esse espaço para investir em tecnologia, porque querendo ou não, se a gente for olhar numa visão mais alto nível, em muitas empresas, o RH, né, a área de pessoas, ela é muito vista como algo operacional e que não gera resultado, né, não gera retorno de investimento de uma maneira direta. Porém, com tudo que a gente conversou aqui, na minha visão, é totalmente o oposto, né? Porque é ali onde a gente realmente tem as orientações, a gente cuida das pessoas, a gente olha cada colaborador e colaboradora como indivíduo. E é o que a gente estava falando, se a gente também não se atualiza desse lado, a gente não utiliza a tecnologia ao nosso favor, para cada vez mais nós termos retenção de talentos dentro das empresas, sermos atrativos aqui enquanto empresa também, para trazer boas pessoas, ser realmente aquela questão de marca mais desejada, assim, de empresa mais desejada, que as pessoas almejam trabalhar, por exemplo, a gente acaba muitas vezes não tendo realmente o retorno que é esperado. Então, eu vejo que tem uma outra ótica aqui da gente realmente colocar as pessoas no meio e isso, como consequência, vem também investir em tecnologia dentro dos RHs. Total. E aí, gente, já puxando o gancho aqui para esse outro tema aqui que foi trazido, que é essa questão da transformação digital e tecnológica em gente em gestão. Como que a gente faz esse trabalho de integrar RH e tecnologia, né? Visto que muitas vezes as empresas acabam focando muito mais no produto e, enfim, estratégias para outros pontos e não investem nisso, e como a Ju falou, que é realmente o que seria mais importante. E aí, até trazendo essa questão de RH e tecnologia, como que eles colaboram nesse contexto de transformação digital, tem alguns pontos que são super importantes que a gente viu e trouxe lá de tendência do Conar, que é essa parte de alinhamento estratégico, auditar os talentos, né, identificar ali habilidades, competências dentro do plano ali de colaboradores, desenvolvimento de plano de carreira, e também a parte de engajamento. Gente, o que vocês acham sobre esse tema e também qual é a visão de vocês, como a gente faz aqui na Caju e que a gente consegue ter essa colaboração entre as áreas, né? Até por isso que vocês estão aqui hoje, assim. Boa. Posso falar um pouquinho aqui, trazendo para a realidade da Caju, para usar como exemplo, a gente tem a figura aqui das BPs, né, as Business Partners, e acho que faz muita diferença essas pessoas entenderem o contexto dos times. Então, a pessoa do RH aqui que está próxima, ela conhece as necessidades do time, as habilidades necessárias para os papéis que a gente tem. Ela consegue
de fato, auditar com proximidade, que é ajudar as lideranças a conversar sobre o que as pessoas estão fazendo bem, o que elas não estão, quais são as competências que faltam para o time, e a gente trabalha junto essas discussões o tempo todo, né? Tanto de alinhamento estratégico quanto de plano de carreira, uma coisa se amarra na outra. Então, só para resumir, acho que se amarra com aquilo que a gente conversou sobre desburocratizar o RH, conhecer de metodologias ágeis, de dados e, obviamente, dos times onde estão apoiando ali no dia a dia. Maravilha. E aí até aqui uma frase central que foi trazida lá, que é o primeiro passo para a centralização dos seus sistemas, para conseguirem dados de qualidade, é a visão analítica. Putz, que é exatamente o que a Gil falou anteriormente, né? Que é urgente que os RHs aprendam a analisar dados. Então, a gente não pode ter só os dados, mas a gente tem que saber o que fazer com eles e como analisar eles e utilizar de forma estratégica, né? Então, acho que entra muito ali. E também essa questão da tecnologia entrar para livrar o RH de trabalhos operacionais e abrir espaço para o pensamento estratégico, justamente para poder, né, desenvolver essas capacidades mais analíticas por meio dessa parte de análise de dados, assim. E aí eu não sei qual de vocês aqui quer contribuir um pouco mais, assim, sobre esse tema de análise de dados e RH, enfim, fiquem à vontade, gente. Posso puxar um pouco aqui. É, uma coisa que a gente faz muito aqui na Caju é comunicar às pessoas do porquê que a gente está buscando esses dados. Que é aquilo que eu comentei de, vamos trazer as pessoas para próximo ali da nossa estratégia para conseguir o engajamento. Então, a gente roda, vou trazer o exemplo da Caju, que pode servir até de inspiração, como um case aí para vocês. A gente tem aqui a pesquisa de pulso, que inclusive foi algo que a gente criou internamente, ali o João maravilhoso ajudou a gente a criar essa ferramenta. A gente roda a nossa pesquisa de pulso ali sobre 6 temas que são muito estratégicos para a gente, e que é dali que a gente vai puxar todos os dados que a gente precisa para pensar nas ações que a gente vai fazer durante o ano. Então, a gente fala de cultura, a gente fala de liderança, de carreira, de saúde mental, de engajamento, estou esquecendo de algum aqui, mas de diversidade também. Então, a gente puxa esses temas que a gente mapeou como temas centrais aqui para a área de gente e gestão, e aí, a partir dos dados que a gente tem ali, de pesquisas que são curtas, que os cajuenses levam o quê? Acho que 5 minutos no máximo para responder, a gente consegue olhar de uma maneira crítica para aquilo, né? Analisar ali, a gente jogou tudo no Power BI, a gente senta, analisa como time, então o time de GG senta em conjunto e vamos analisar, porque o que está escrito ali vai atravessar todas as áreas do time de GG. Então, por exemplo, entra ali a pesquisa de diversidade, a galera está falando, diversidade, estou sentindo falta disso. Vai atravessar recrutamento, a gente pensar em vagas afirmativas, vai atravessar a área de DO, para a gente pensar em como que a gente constrói ali um plano de desenvolvimento que seja mais inclusivo ali, pensando nos recortes de diversidade. Enfim, então vai atravessar as áreas que a gente tem. Então é bem importante a gente pegar esse diagnóstico, sentar ali e destrinchar ele o máximo possível, fazer essa análise de dados de uma maneira bem crítica, porque é o que vai fazer com que as nossas ações sejam mais assertivas, porque a gente vai estar olhando para a dor e a partir da dor a gente vai pensar na solução. E aí aqui até um ponto bem interessante é que diferencia o ser humano, né, justamente essa capacidade de criação, de ser criativo. E aí esse lado que a gente tem que focar os nossos esforços. Então, até isso que a Fabi falou, a gente usou uma parte criativa de rodar essas pesquisas. Quase toda semana a gente tem pesquisa, né, Fabi? Ou é de 15 em 15 dias, né? E aí a gente tem ali os nossos solta-voz, onde a gente pode trazer nossas percepções ali sobre aqueles pilares ali da nossa cultura, e aí justamente por isso que a gente consegue ter ações até criativas, né, Fabi? A questão dos nossos gingados e todas as ações de gestão que vocês fazem é muito apoiado nessa análise de dados da parte das pesquisas, né? Com certeza. Pode falar, Fabi. O João levantou aí primeiro, pode falar. Não, só falar assim que no final do dia isso se conecta ao próprio propósito da Caju, né? A gente tem os produtos para tirar esse fardo operacional do dia a dia das pessoas e aí a ideia é que a gente tenha mais tempo, mais condição de ser criativo, de ter pensamentos estratégicos, né? E aí tanto para os produtos que a gente já disponibiliza para os clientes, tanto para os internos, a mentalidade é essa. Maravilha.
E aí aqui a gente tem até listado algumas das principais tendências em tecnologia para o RH, que foi que apareceu bastante lá no evento, que é essa parte de automação de folha de pagamento, software de gestão de desempenho, gestão de dados centralizada, inteligência artificial, admissão 100% digital, gestão de benefícios centralizadas. E, gente, que eu saiba, a gente usa quase tudo isso aqui na Caju. Então, e funciona muito bem para a gente. E é muito isso que o João falou, é muito o RH se amparar dessas novas tecnologias para sobrar tempo para ele conseguir fazer o que as máquinas não podem fazer, que é a parte de criatividade, de inovação e até mesmo esse pensamento humanizado que enfim, a gente às vezes acaba perdendo tempo fazendo demandas operacionais e não consegue dar conta exatamente do que é mais importante, o que vai ser também mais estratégico para o negócio, né? Então, abro aqui também para vocês, se vocês quiserem, enfim, acrescentar alguma coisa mais sobre esses pilares, aqui, essas principais tendências para o RH. Boa, posso falar um pouquinho aqui? Acho que, bom, algumas coisas a gente já consegue ver até no nosso portfólio de produtos, a gente entende essas tendências e algumas delas já estão diretamente ligadas aqui ao que a gente percebe como tendências mais quentes, vamos dizer assim, por exemplo, a admissão, justamente trazendo de novo a questão do Caju Ciclos. Quando a gente fala de gestão de benefícios centralizado, também nosso portfólio de produto caminha para esse sentido, de cada vez mais a gente conseguir gerir os benefícios numa mesma plataforma. E os outros temas vêm a reboque, vamos dizer assim, né? São consequências naturais da gente conseguir ter essa centralização da plataforma, os dados todos trabalhando ali um com o outro, vão gerando insights que podem ser aproveitados por inteligência artificial, por software de gestão de desempenho. E aí, acho que no final do dia, tudo isso volta no ponto de como a gente tem mais tempo para ser criativo e isso contribui para essa cultura de dados e de agilidade ser cada vez mais forte. Maravilha, gente. E aí chegou o nosso momento das dúvidas. Gente, eu sei que a gente já está quase batendo aqui o tempo. Vamos estourar só uns minutinhos para a gente conseguir responder as dúvidas que o pessoal mandou aqui no Q&A. E aí a gente já encerra o nosso webinar. Já queria aproveitar aqui para agradecer a participação de todo mundo. Eu vou abrir aqui as dúvidas. Aqui, ó, a Larissa Figueiredo perguntou: com qual frequência você envia pulses? Acho que é para ti, Fabi. Boa. A gente envia de 15 em 15, são 6 temas no total, então enviando de 15 em 15 ali, a gente tem uma recorrência trimestral por tema, o que é bem importante ter essa recorrência, porque aí a gente faz um comparativo, né? Então a gente rodou uma lá em janeiro, depois de 3 meses a gente roda outra, só que aí nesse meio tempo a gente pega a dor que foi identificada ali, tenta pensar em uma ação, aí na próxima a gente já consegue medir se o que a gente fez funcionou ou não funcionou. Beleza. Aqui mais uma pergunta, gente. Pessoal, e quando não há uma cultura de dados instaurada na instituição/organização? Alguns segmentos de atuação possuem dinâmicas muito diferentes de startups e empresas de tecnologia. Essa pergunta é boa, gente. Quem aí vai se habilitar para responder? Posso falar um pouquinho da minha empresa, da minha... maluca, né, gente? Eu posso falar um pouquinho da minha experiência? Que eu, tanto aqui um pouco da Caju, que eu vejo que a gente vem caminhando, quanto, enfim, nos lugares que eu já tive a oportunidade de passar. Tem muito a ver, sim, com a questão da cultura em si e como que a gente faz a parte de gestão de resultados também. Acho que em muitos lugares ainda é muito comum a gente ver uma gestão feita muito por entregas, né? Então eu faço a entrega aqui e eu não necessariamente me preocupo ou acompanho o resultado que isso tem lá na ponta e como que eu posso retroalimentar todo esse ecossistema e olhar sob uma ótica cíclica mesmo, né? Não de começo, meio e fim. Eu acho que tem muito do que o João, inclusive, comentou, que é um modelo ágil, como de fato a gente faz pequenas entregas de valor ao longo do tempo. Então, quando a gente começa, enquanto principalmente liderança, né, orientar o time muito mais a resultados e impacto do que necessariamente de entregas, eu, por exemplo, desenvolver um sistema super complexo, às vezes vai ter menos resultado do que se eu tivesse uma solução que é enviar um SMS. Então, um exemplo bem drástico aqui, né, de dois pontos
que tem tanto investimento quanto esforço totalmente diferentes. Então, acho que isso tem que vir muito da cultura da empresa e muito da liderança, da forma como a gente orienta os times e a gente faz a gestão de resultados, menos sobre entrega, mais sobre resultado e impacto na ponta. Para a gente conseguir saber do resultado e do impacto, entra o dado como um meio, né? Como que a gente quantifica e a gente qualifica esses dados. Então, é um pouco do que eu já vivi e também vejo que é a forma como a gente vem procurando conduzir aqui dentro da Caju também. Então, é menos sobre a entrega e muito mais sobre o resultado e o impacto na ponta. E muita visão cliente também. Maravilha. Gente, última dúvida aqui, para dar tempo da gente mandar o certificado para vocês e tudo mais, é uma dúvida sobre inteligência artificial, que é de que forma a Caju utiliza essa parte de inteligência artificial e se a gente tem dicas de como aproveitar ou implementar a inteligência artificial na parte de treinamento e de desenvolvimento. Confesso que eu não sei qual de vocês aqui vai responder essa pergunta. João, bora. Posso falar um pouco sobre isso? A gente tem consciência de que inteligência artificial ainda não é o milagre que vai resolver todos os nossos problemas, mas de fato é uma ferramenta muito interessante para ganho de produtividade. A gente entende que as soluções levam algum tempo para ser construídas, e então, até, de novo, pegando um gancho com o artigo que é citado ali no começo da tendência ali de transformação digital, da McKinsey, tem ali um ponto sobre buscar referências externas, de não se esforçar demais com temas que não são a atividade central da empresa. Então, a gente se apoia em ferramentas de mercado que já trazem esse recurso de inteligência artificial e direciona isso para as áreas internas, atividades manuais que a inteligência artificial consegue realizar em um tempo muito menor, seja uma execução de tarefa, uma atualização de dados ou um treinamento. E os grandes desenvolvimentos, esses a gente vai fazendo com calma, mirando o horizonte para ter alguma mudança realmente mais revolucionária. Assim. Maravilha, gente. Queria agradecer muito a participação de vocês, da Fabi, da Gil, do João, e também agradecer vocês que estiveram com a gente durante esse webinar todo. Agora eu vou chamar a Gabi aqui, porque ela tem um recadinho para vocês, e também a gente já mandou o link do certificado ali para vocês preencherem no chat. E as perguntas que, por vezes, a gente não conseguiu responder aqui no ao vivo, a gente vai salvar elas também para depois responder para vocês por e-mail, tá bom? Obrigadão aí, gente. Show, pessoal. Muito obrigada, gente, por esse segundo bloco, né? Por esse bate-papo. Pessoal, últimos minutinhos finais aqui. Muito obrigada, né, pelo segundo bloco. A gente pôde conversar e aí reservar um tempo para falar mais sobre transformação e tecnologia. A gente sabe que tecnologia é o divisor de águas, né, para ter uma operação aí de recursos humanos de alta performance. E por conta disso, muito além da Caju ser aquele cartão bandeira Visa flexível, nós também somos uma empresa de tecnologia que oferece multisoluções voltadas para atender recursos humanos, né, empregadores, gestores, para que vocês possam evoluir a experiência, a gestão e o cuidado com a operação de vocês e com os seus colaboradores. Eu vou disponibilizar aqui na tela para vocês uma enquete sobre quem topa bater um bate-papo com a gente sobre as nossas soluções e apresentar aqui rapidamente um pouco mais. A gente falou de Caju Mais, Caju Multibenefícios e Caju Premiações, e eu queria falar para vocês rapidamente um pouco mais sobre o Caju Ciclos e o Caju Despesas, que até o João comentou ali, né, durante o bloco sobre os ciclos. Basicamente, gente, nossa solução de Caju Ciclos foi criada para facilitar a vida de recursos humanos e de departamento pessoal. Então, com a Caju, vocês conseguem acompanhar toda a jornada do colaborador, fazer gestão de informações unificadas, eficiência operacional aí para a equipe de vocês, onde recursos humanos e DP podem fazer admissão fácil de novos colaboradores, gestão de olerites, recibos, gestão de férias, que é uma novidade aqui nossa, e gestão de documentos também. Tudo em um único lugar e de forma centralizada a partir aí do Caju Ciclos. E Caju Despesas, o nosso produto para despesas corporativas, para você dar aquele adeus aos processos manuais de prestação de contas e reembolso, trazendo aí mais tecnologia para os processos de vocês, simplificando processos administrativos e liberando também mais tempo para vocês poderem focar na gestão e estratégias, né, direcionadas aí para tecnologia, estratégias digitais.
Como o João comentou, né, a gente sempre traz todo o respaldo jurídico para que vocês tenham a segurança na utilização desses produtos, mas queria trazer para vocês que esse ecossistema de produtos da Caju, então a gente vai muito mais além, né, de um produto de multibenefícios ali voltados para benefícios, saúde, bem-estar, mas também todo o leque ali para atender o RH de forma 360. Disponibilizei para vocês aqui o formulário, tá? Além disso, falando aqui os últimos recadinhos sobre o certificado, a gente disparou para vocês aqui no chat o certificado, então preencham ali para vocês receberem o certificado de participação aqui no nosso webinar. Vi que várias dúvidas ali sobre o material, tudo que foi apresentado, a gente vai enviar para vocês tanto a gravação do nosso webinar quanto a apresentação que foi disponibilizada aqui para vocês. E também as dúvidas que surgiram aqui no nosso Q&A, que a gente não teve tempo hábil ali para responder, a gente vai mandar a resposta também para quem perguntou por e-mail. Combinado, gente? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, por terem disponibilizado à tarde, 1h30, né, uns minutinhos a mais para poder ficar aqui com a gente no evento. Espero que vocês tenham tirado ótimos insights para replicar dentro das áreas de vocês. Contem super com a Caju para tudo que vocês precisarem, a gente fica de portas abertas para receber vocês. E lembrem, porque entre facilitar a vida do RH e beneficiar o seu colaborador, vocês podem sim ficar com os dois através da Caju. Gente, ótimo resto de dia para vocês e até um próximo evento.